Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Hoje eu tô aqui pra contar mais histórias e perrengues da minha vida para essa nova categoria de vídeo, para essa nova lista, né, que eu tenho, que são histórias e perrengues da minha vida, né? De maneira geral, aqui no Japão, mas não se limitando só a isso, tá ok? Antes de tudo mais, eu pedir para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos, né? Olhem a descrição do vídeo que tem informações importantes como onde estou, etc, tal. E também deixem comentários não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais com a cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos. Então, vamos à história de hoje. Muita gente pediu para que eu contasse isso, então no caso eu quero contar para vocês como foi que eu conheci a minha esposa e como foi que a gente começou o nosso relacionamento, ok? Bom, eu acredito que eu posso dizer que o meu relacionamento com a minha esposa, ele foi um relacionamento bastante, como é que eu posso dizer, diferente do que a grande maioria das pessoas aí que estão por aí, né, pelo mundo afora, né? Inclusive mesmo dentro do Japão, né? Pra quem não sabe, eu e minha esposa, a gente tem 14 anos de diferença, né? Eu sou 14 anos mais novo, ela mais velha, né? Apesar de que ela tem uma mente mais jovem, né? Enquanto que eu sou mais velho por dentro, né? E aí, no caso, né? Quando ela estava com os seus 31, eu estava com os meus 17. E foi nessa época que a gente se conheceu, entendeu? Quando eu tinha 17 anos, era mês 5, né? É que agora eu não tenho lembrança exata do ano. Eu tenho marcado tudo certinho para não esquecer, né? Mas agora eu tô sem a lembrança exata do ano. Deixa eu tentar fazer a conta, né? Que eu acho que aí dá pra gente ter uma ideia. Meu filho nasceu em 2003, né? Um ano antes, 2002. Eu acho que foi em 2002, isso. Em 2002... porque foi tudo muito rápido, tá? Em 2002, no mês 5, vamos levar dessa forma, tá? Eu conheci ela um pouquinho antes do feriado do mês 5. Quem mora no Japão sabe, né? Que tem um feriado aqui de uma semana, né? Se não me engano é o Golden Week, né? E um pouquinho antes a gente se conheceu no chat da UOL, né? Algumas pessoas talvez vão aí lembrar com certa nostalgia o chat Decasegues no Japão, né? Quando eu cheguei no Japão, né, não tinha muita coisa para fazer, né? E eu não falava japonês basicamente, então sem muita coisa para fazer, basicamente eu entrava muito no chat, né? Ia nas internets cafés aí da vida, né? Que eu não tinha ainda computador, e ficava ali batendo papo. E como tinha ali esse chat, né? Da UOL, né? Decasegues no Japão, ali era uma forma de conhecer muita gente, né? E aí ali eu sempre estava entrando, sempre estava batendo papo, né? Eu sempre fui um homem muito namorador, né? Desde o Brasil, né? E aí nessa coisa toda tal, né? Eu sempre entrava ali, era uma forma de encontrar namoradinhas tal, né? E aí eu passeava pra lá e pra cá pra conhecer todo mundo, né? E como eu era bastante safado, por assim dizer, né? Então assim, eu conversava com muita mulher ao mesmo tempo. E já estava acostumado a usar o site, né? O chat. Só que aí meio que, tipo, foi até engraçado pensar, né? Um belo dia eu tava ali. Nessa época eu já tava com computador, tá? No início eu ia em internet café e tal, mas aí no decorrer o pessoal comprou um computador em casa, né? Eu morava com meu pai, né? E aí agora tinha um computador e tal. Então eu tava acessando dali, do computador de casa, né? E tava ali conversando e tal. E nesse dia eu entrei lá no chat. Eu falei com todo mundo, né? Ou seja, aquela coisa básica, né, de chat, né? Eu mandava oi pra todo mundo, né? E aí a gente jogava a rede e pescava o que desse, né? O que caísse na rede é peixe. Só que, sem brincadeira, de todos os nomes femininos que tinham ali, o que justamente era da minha esposa, né, que ela usava o nome da Liax, né, e eu, né, eu usava o meu nome completo. Eu entrava lá com Anderson Kenji Kawanishi. Esse era o meu nickname, né, e eu gostava de entrar com o nome completo, e inclusive isso me ajudava muito a
bater papo com a mulherada, né? Porque a primeira pergunta, mesmo que eu não falasse nada com elas, era sempre: nossa, isso é o seu nome verdadeiro? Sim, né? Nossa, você põe o nome verdadeiro? Sim. Eu não tenho nada que esconder e tal. Então era uma forma de puxar papo, né? Em vez de ficar lá moreno gostoso, né? Japinha, sei lá o que. Eu não gostava dessas coisas, né? É claro que eu também não tinha pudor com relação ao nickname das mulheradas, né? Podia estar qualquer coisa, desde aqueles mais safadinhos, tipo moreninha safada, né? Como também aqueles mais bobinhos, né? Então assim, não me importava, eu tentava com todo mundo. É como eu falei, eu jogava rede e o que caísse era peixe, né? Só que, justamente o que a minha esposa estava usando, que era o da Aliax, eu não sei por que não. Eu falei: não vou mandar pra essa pessoa, não mandei. Simplesmente ela foi uma pessoa que eu ignorei durante todo o tempo. A gente entrou na mesma sala, né? E eu ignorei ela. Eu não mandei nada pra ela durante todo o tempo que eu fiquei na sala. E passando-se horas ali, né? Ela tava lá de um lado batendo um papinho dela, né? Eu tava do outro lado batendo papinho. Ela também era meio namoradeira, né? Ela não gosta, acho que ela vai ficar brava quando ela souber que eu fiz um vídeo sobre isso, né? Mas ela sempre gostava de homens jovens, né? Então, tipo, antes de mim ela tinha namorado um de 16, né, tal, né? E também namorou com homens mais velhos, mas tipo assim, de maneira geral eram mais jovens, né? E no caso, tipo, foi engraçado porque ela também, depois eu falando com ela, ela falou que ela falou com todos os homens ali, mas ela não falou comigo. Porque ela achou muito estranho um cara que entra com o nome completo. Enquanto que eu não sei, eu olhei, não sei, não bateu a química no nome dela. Eu larguei, deixei quieto, né? E a gente ficou várias horas ali, cada um batendo papo do seu lado. Até que de repente eu resolvi ir embora. Eu tava cansado já tinha várias horas, tal, tava a fim de ir embora, né? E aí eu peguei, olhei assim todos os nomes, tipo, entrava gente, saía gente, né? E quando entrava alguém novo eu tentava bater papo e tal, mas o dela eu ignorei, né? Aí na hora que eu tava pra quase ir embora, eu falei assim: essa pessoa eu não falei, né? Aí eu falei: vou só mandar um oizinho ali, só puxar um papo e tal, ver se eu troco um contato, né? E, beleza, bora aí, né? Aí eu cheguei e mandei: oi, tudo bom, né? Eu percebi que eu não falei com você durante todo esse tempo que eu tô aqui no site e tal, né? Ela: é verdade, eu também não falei com você e tal. Aí, só que é engraçado, eu nem troquei muito papo com ela. Foi assim, começou assim e logo de cara eu falei: então, você tem telefone? Por que a pergunta? Deixa eu explicar pra vocês, né? A partir daqui eu não escrevi, eu só perguntei: você tem telefone? Celular? Né? Aí explicando pra vocês o porquê da pergunta. Se ela respondesse que sim, eu ia falar pra ela: então, manda pra mim seu e-mail, né? Porque eu já tô de saída, né? Como eu falei, eu tava a fim de ir embora, já tinha cansado já, né? Quando eu falo horas, que o pessoal dos tempos de hoje eu acho que nunca iria entender, mas você ia no chat e ficava 4, 5, 6 horas no chat, entendeu? Não é Line, WhatsApp, essas coisas. Naquela época você ficava ali no chat, né? Tendo que ficar clicando pra atualizar, etc, tal, né? E às vezes você tinha que entrar com um nome, não pegava o seu nome, aí você saía, entrava com outro nome. Às vezes você não conseguia entrar na mesma sala de bate-papo, tinha que ir em outra, né? Era complicado. Mas beleza, tá. Então eu cheguei e perguntei: você tem telefone celular, né? E a resposta dela foi o número do celular dela. Pum! Ela mandou, assim do nada, o número do celular dela. E eu olhei assim, eita nós! Mulher ligeira, né? Já mandou o celular assim logo de cara, né? E aí, bom, eu tava de saída, né? Não queria ficar mais no chat. Mas já que ela mandou o celular, eu liguei, né? Peguei e liguei pra ela, né? Aí liguei pra ela, a gente começou a conversar um pouquinho ali e tal, né? Batemos um papinho, não sei o que lá. E como eu falei, a minha ideia já era desligar e dormir, né? Só que aí, tipo, a gente começou a conversar. Não ficamos tanto tempo conversando, mas a gente já conversou e tal. E aí eu conversando com ela e tal: nossa, eu ia perguntar pra você se você tinha celular, porque eu ia perguntar se você tem e-mail, né? Mas você já mandou o número e tal. Ela: não, é que eu não uso e-mail, não sei o que, né? E aí ela: por isso pra mim é mais fácil no celular e tal, não sei o que. Então tá bom, né? A gente bateu um papinho básico, né? Onde eu falei meu nome, a gente conversou um pouquinho, né? Explicou um pouquinho sobre cada um pro outro, né? E nessa mesma hora eu já falei assim: então, mas você tem foto, né? Ela: eu tenho uma foto aqui e tal, né? E aí eu falei pra ela: eu também tenho, né? Mas assim, eu não tenho como mandar pra você pelo negócio. Me passa o endereço que eu te mando minha foto, né? E aí então a gente combinou dessa forma e tal, né?
E aí eu ia deixar engatilhado, entendeu? Esse relacionamento ali, né? Tipo, combinado a gente trocar foto, né? Porque afinal de contas não tem como você namorar se você não sabe se o outro lado é bonitinha, se é feia e tal, né? Então, bora trocar foto, né? Só que eu ia mandar pra ela da forma mais análoga que tinha, que era por carta, né? E aí ela não, mas eu posso te mandar aqui pelo computador. Aí eu nem lembro se ela me mandou por ICQ. Acho que ela me mandou talvez por Messenger, que tinha o MSN Messenger, uma coisa assim, né? Agora eu não me lembro, sabe, desses pequenos detalhes, mas a gente já, meio conversando por telefone, já começou a ali trocar contato desses tipos de chats que tinha e tal. E aí ela ia me mandar uma foto, né? E essas fotos demoravam pra chegar, né? Porque é uma beleza, né? Mas aí a gente foi batendo papo ali por telefone, tava conversando e tal, e ela me mandou a foto, né? Aí logo que ela mandou a foto pra mim, ai, eu mandei uma foto errada pra você, não abre, né? Aí eu, como assim não abre? Que foto errada que você mandou, né? Eu mandei uma foto um pouco indecente. Aí eu, né? Falei, não, aí eu vou querer abrir e tal. Papinho besta de gente tentando namorar, né? Aquela coisa eu vou fingir que eu acredito que você mandou errado, né? E eu imagino que ela deve ter pensado, né? Eu vou fingir que eu acredito que você não vai abrir, né? Apesar de que até hoje eu falo com ela, ela fala que não, que ela realmente mandou errado. Mas não vamos discutir isso, né? A questão é que eu abri a foto e tal, ainda falei pra ela, né? Falei assim, mas o que tem de errado nessa, como é que fala? Nessa foto que você mandou pra mim? Você tá de baby doll. Tipo, grandes coisas, né? Ela, mas você não percebe nada? Você não percebe, né? Eu falei, não. É que, gente, antes de eu explicar o que aconteceu, eu preciso dizer uma coisa pra você que não tá contextualizado com a época, né? Essa época de anos 2002, né? A resolução das imagens não era tão boa assim nessa época. Era muito pouco pixel, entendeu? Então assim, por mais que você via a foto, dava pra ver mais ou menos uma foto e tal, você não tinha assim uma resolução boa, aproximar, etc tal, sabe? A resolução era ruim, né? E eu tava lá, não tô vendo nada de estranho e tal, né? Tá tudo ok. E aí ela, tipo assim, é que nessa foto eu estou sem calcinha. E bom, tecnicamente deveria estar aparecendo alguma coisa muito de leve, sabe? Mas aquela coisa, aparecia e não aparecia, né? Sinceramente, eu não vi nada. Porque a parte que deveria aparecer talvez alguma coisa era escuro, tava tudo escuro, né? Porque a resolução era ruim da foto, entendeu? Mas beleza, né? Aquilo já me mexeu comigo, já me deixou tipo assim, não bem excitado, mas tipo, eu fiquei, oxa, essa mulher aqui é rápida, né? E tal, né? E aí então meio que eu já peguei fogo e falei assim, não, né? E além do que eu vi a foto, ela era bonita, tudo mais, né? E aí então eu estava doidão, falei, não, preciso conhecer ela de qualquer jeito e tal. E eu falei pra ela, olha, então, é o seguinte, eu vou te mandar a foto ainda, tipo, amanhã mesmo pra você, pra chegar o mais rápido possível e tal. Por quê? Porque, tipo, eu já tinha visto ela, já tava interessado, mas ela ainda tava levando um papo comigo na manhã, provavelmente porque não existia interesse, afinal de contas, né? Eu ainda era ninguém pra ela não sabia como é que eu era, né? E aí então, beleza. A história acabou aí, até porque eu tinha que desligar mesmo, tava cansado, eu precisava dormir, né? Eu já tava várias horas sem dormir, tinha que trabalhar, né, ainda. E aí então nessa coisa a gente decidiu descansar e tal, e aí a gente desligou, né? Então eu mandei pra ela uma foto. Eu mandei não sei se vocês lembram, mas tinha umas fotos que a gente conseguia fazer, porque ainda era época de filme, entendeu? E aí tinha como você fazer umas fotos panorâmicas, sabe? Foto panorama, né? Aquela foto bem compridona, né? E só que você também fazia foto panorama em pé. Era uma forma de você tirar uma foto de você inteiro, por exemplo, né? E aí eu tinha uma foto panorama minha inteiro, que eu tinha tirado de terno, né? Porque era a roupa que eu usava. Eu usava muito esporte fino e terno, né? Nessa época, né? Eu me sentia bem assim, né? Apesar de ser jovem, né? Tinha 16, 17 anos, mas na época que eu conheci minha esposa, no caso, eu tinha 17, né? Mas aí no caso, então eu gostava dessas roupinhas assim, esporte fino. Como eu falei, eu contei na outra história, né? Eu cheguei no Japão com 16, né? Logo depois de fazer 16. E aí tinha passado já um ano, mais ou menos, de Japão. E aí foi quando eu tava conversando com a minha
esposa, que no caso ainda era só namorada na época, né? E aí beleza, né? Mandei pra ela essa foto, panorama em pé, né? De terninho, bonitinho, sorridente, né? E eu tava todo confiante, né? E ela fala que ela achou muito estranho, né? Muito engraçado a foto que chegou. Ela falou assim, nossa, eu não esperava que você ia mandar uma foto de terno, né? Tal, né? Imagina, eu tava de terno, um terno cinza, né? Com luva preta, né? Eu andava vira e mexe de luva, né? De couro e tal, né? Era toda aquela frescura, né? Eu gostava de me sentir todo social, né? Beleza. Então, quando ela viu, eu percebi que a conversa começou a fluir melhor. Afinal de contas, eu já tinha visto ela tinha me visto, né? E tava naquela coisinha do, te mandei uma foto que não deveria e tal, né? E eu tava até com aquela hora, tipo, eu não tinha, aquela coisa, eu não tinha enxergado nada, sabe? Sinceramente, eu não enxerguei nada. Mas só de saber que era esse tipo de foto, então já tava todo, né? E aí, a gente conversando e tal, então eu cheguei, olha, então, vamos se conhecer, né? Eu, nessa época, eu morava em Fuji, Shizuoka, e ela já morava aqui nessa região, né? Ela morava em Shimosuwa, Nagano, né? E ela morava com a minha cunhada, né? Que seria das 3 irmãs, né? A gente hoje em dia mora, minhas 2 cunhadas moram comigo, né? Com a gente, né? E tem a mais nova e a do meio. No caso, ela morava com a do meio, a mais nova ainda estava no Brasil. E aí, no caso, então, ela chegou, mandou tal. Eu falei, vamos se conhecer, né? Eu vou pra aí, né? Tal. A gente combinou e aí, no caso, combinou de eu ir conhecer ela no feriado do mês 5, né? E foi o que aconteceu, né? Quando deu o mês 5, peguei e fui pra lá. Fui com a minha malinha, né? Eu tinha uma malinha daquelas de rodinha, né? Bonitinha e tal. E bom, eu sempre fui uma pessoa muito desastrada, sabe? E então a gente já começa a história ali. Eu fui conhecer ela lá, aqui na região, né? Cheguei de trem, né? Viajei toda essa região de trem. Eu vinha de expresso na época, né? Vim conhecer ela, vim com a malinha, fui andando com a malinha na rua, a rodinha da malinha quebrou, porque, né, você vai ficar andando aquelas malinhas de aeroporto, né, que são malinhas com rodinha frágil, né? Então, quebrou a rodinha no asfalto, né? Aí eu tive que carregar a mala, né? E cheguei na casa dela, a gente foi conversando e tal, não sei o que, e aí eu falei pra ela, não, então, só me ajuda a procurar um hotel, né? Tal, eu já tava decidido que ia dormir num hotel, porque eu nunca fui aquele tipo de cara, apesar de eu ser safadinho e tal, né? Eu nunca fui aquele tipo de cara de, deixa eu dormir na sua casa, tal. Não era. Eu gostava de ir pelo lado contrário, de ser assim, eu sou safado, mas eu quero mostrar que eu sou um cara certinho e tal, né? E aí se tu vacilar, eu te dou o bote. Esse era o meu estilo, né? E aí então, no caso, a gente foi levando e tal, e aí eu falei pra ela, então, só me ajuda a procurar ela. Não, pra quê, né? Gastar dinheiro à toa, desperdício, né? Dorme aqui na minha casa, né? Olha só. Mulher mais velha, safadinha, né? Dorme aqui na minha casa, não tem problema nenhum. Olha, tem a sala ali e tal. Claro, ela não falou, vamos dormir junto. Não. Ela falou assim, você dorme lá no seu canto, na salinha, eu vou, né, durmo no meu quarto, tá? Mas você pode dormir aí, sem problema, né? Aí você pergunta se a minha cunhada, né, estava ciente disso, estava de acordo. De maneira nenhuma. Até porque, olha, hoje em dia eu me dou muito bem com a minha cunhada, né? Mas na época ela era extremamente antissocial. Ela, sabe, ela não gostava de ninguém, né? E inclusive tem várias histórias aí com outros ex-namorados da minha mulher, né? Que ela sempre tratava mal, né? E tal. E aí nessa questão toda, né? A minha cunhada não sabia de nada, mas no caso né? A minha esposa, eu vou ficar chamando de esposa, na época não era, né? Ela, no caso, se ofereceu pra mim dormir na casa dela. Ok. Eu falei, como ela insistiu, né? Eu falei, bom, já que você tá insistindo, tudo bem, né? Então vou dormir aqui, tal, né? Obrigado, né? A gente foi lá, tal, eu me preparei pra dormir e tal. E ela ficou ali comigo, né? A gente ainda não tinha feito nada, nem beijado, nada. A gente tava só conversando, batendo um papo, né? E nesse primeiro dia, né? Ela tava lá enrolando comigo pra dormir, né? No caso, ela ia dormir no quarto dela. Era esse o plano inicial, eu iria dormir na sala. Mas aí a gente tava ali, deitado na sala, assistindo o Jô Soares, né? Naqueles canal que passava, né? Coisa brasileira e tal, né? Ela tinha aqueles... inclusive, outra nostalgia, né? Aqueles aparelho ali, tipo como se fosse um DVD, o formato assim, né? Que você pegava ali e conseguia assistir coisa do Brasil, né? Acho que é tipo IPCTV na época e tal, né? Acho que hoje em dia nem tem mais isso, né? Mas tal, tinha isso, né? E aí beleza, né? A gente tava lá assistindo de boa, Jô Soares e tal, né? Ficamos várias horas assistindo, conversando, né?
ela tava deitada na minha frente e eu deitado atrás dela, né? Sem relar nela, afinal de contas, como eu falei, eu sempre queria dar sou um cara certinho, eu não passo a linha, né, tal, né? E aí, numa dessas, assim, ela tava virada pra lá, eu também virado pro mesmo lado, né? E ela virou do nada pro meu lado e ela bateu o nariz dela no meu. Aí eu falei, não, ela tá querendo. Não pode, com certeza, né? Tipo, eu me dou um de besta, mas não sou tão besta assim, né? Não vou desperdiçar a chance. Ela bateu o nariz no meu, e aí ela não só relou sem querer o nariz, sem querer, né? Sem querer. Ela não só relou o nariz, como bateu algumas vezes no meu nariz, né? Aí eu beijei ela, né? Aí a gente começou a beijar, ficamos lá, tal, né? A coisa se esquentou, né? Fomos pros como é que fala? Pros finalmente, né? Tal, e meio que terminou por aí. No outro dia, né? Passei alguns dias ali, no caso, na casa dela, né? Eu fiz comida, inclusive, porque, tipo, eu queria mostrar que eu era um homem não bem dotado significa outra coisa, né? Um homem com dotes, né? Acho que era isso. E aí, então, mostrei que eu sei fazer comida, tal, não sei o que, né? Então, fiquei alguns dias ali, né? Afinal de contas, era um feriado, né? Aí, quando acabou o feriado, né? Voltei pra minha casa, tal, né? Nesse meio tempo, todos os dias a gente ficou junto, né? Assim, no primeiro dia eu fiquei na sala, como eu falei, mas ali a gente já acabou ficando junto, já rolou, né? Da gente ir pros finalmente, né? E aí, então, do segundo dia em diante, eu já dormi no quarto dela, né? E, bom, como já tinha acontecido, eu era jovem, né? Então, era todo dia, 2, 3, 4, 5 vezes por dia. Eu tava aproveitando, né? Eu não sabia se ia ter mais depois, né? Então, tava curtindo o feriado. Aí acabou o feriado, voltei pra minha casa, né, tal. E aí, sem brincadeira, no mesmo dia que eu voltei, né, até dormi um pouco mais tarde, ela me liga, né. E ela me liga, ela nem perdeu tempo, ela já foi direto ao assunto. Ela falou assim, oi, né, sou eu. Oi, tudo bom, né? Muito obrigado pelo feriado, tal, não sei o que. Não, tudo bem, não sei o que lá. Então, olha, desculpa perguntar. O que a gente é? Porque a fila anda. Ela falou bem assim pra mim, sem brincadeira. Aí como assim? A fila anda, né? Ela falou, olha, eu tenho uma amiga, eu não vou comentar nomes, né? Mas ela tinha uma amiga, no caso, né? Que tá querendo me apresentar um amigo. E sem brincadeira, o amigo chamava Ricardo, né? Então imagina, Ricardão, né? Ele tá querendo me apresentar um amigo. E provavelmente ela quer me apresentar um amigo pra que a gente futuramente possa ter ali algum relacionamento. Então, assim, eu preciso saber o que a gente é, porque a fila anda. Aí eu cheguei, a gente é namorado. Deixa eu segurar, né? Sinceramente, na minha cabeça era tipo assim, porque eu nunca fui um homem muito certinho, sabe? Então na minha cabeça era tipo assim, deixa como namorado e eu continuo com a minha vida. Depois eu vejo o que eu faço, né? Se eu falar que não é, ela vai atrás de outro, né? Então, deixa como namorado e tal. E aí, então, ficou desse jeito, entendeu? E, bom, depois disso, então, a gente continuou se vendo várias vezes, né? Eu sempre ia pra lá, né? Toda vez que eu podia, final de semana e tal, viajava de trem. E a gente ficava junto, depois eu voltava. Então, a gente começou a ter esse relacionamento. Ainda assim, a gente teve algumas brigas, né? Ela foi me ver também lá, na onde eu morava e tal, né? A gente teve uma briga, logo de cara a gente teve uma briga porque eu liguei pra ela e ela não atendeu, né? Aí depois que ela não atendeu, eu descobri que ela foi passear e ela saiu com essa amiga e com o Ricardo, né? Foram pro bilhar e aí eu tava puto da vida, tipo assim, que história é essa de foi pro bilhar com o Ricardo? Você não tinha falado que a gente é pra você justamente não ter nada? Não, mas foi sem segundas intenções, ela me levou só pra passear mesmo, tal, né? Falei, mas se você já sabe que o cara tava afim, que história é essa, tal? Então, tipo, a gente teve ali umas discussão, tal. Mas aí eu fiquei até um pouco, como é que eu posso dizer assim, um pouco preocupado, né? Tipo assim, se a gente manter esse relacionamento à distância, pode não dar certo, pode não durar. E bom, a gente já tinha ficado junto vários dias, né? E não é que eu gostava dela, eu sempre falei isso pra minha mulher, naquela época eu não gostava dela, não tinha nada. Eu tava tendo um relacionamento com ela, a gente tava de boa, a gente dava bem, normalmente, né? Então, mas assim, já que era meu, eu não queria perder, né? E aí nesse decorrer, então, tipo, nunca foi aquela coisa de eu te amo, né? Naquele início, né?
Só que então, como eu falei, isso foi no mês 5. E aí do mês 5 até o mês 8, mais ou menos, a gente ficou junto, né? Várias vezes e tal. E aí eu já comecei a fazer meus planos. Falei, opa, né? No mês 9 eu faço 18, quero sair de casa. E aí foi quando eu já combinei com ela. E tipo, ó, bora juntar nossos trapos. E ela falou, tudo bem, pode ser, né? E aí então essa parte eu vou já meio que pular de uma forma rápida. Deu a gente juntar os trapos. Eu vim morar pra cá com ela uma vez. Não deu certo as coisas aqui. Decidi voltar pra lá e levar ela comigo. Então por isso ela entrou em contato com a irmã mais nova dela que estava no Brasil, para que ela viesse e pudesse fazer companhia para a irmã do meio. Para que, como elas duas, ela não queria deixar a irmã sozinha, né? E aí então com isso ela foi comigo para Fuji, né? E lá a gente começou a ficar junto, né? Isso era justamente, a gente ficou junto em 2002, mês 5, como eu falei, o início. Depois no mês 9 eu me mudei para cá. No mês 11 deu tudo errado. Mês 12 a gente já tava em Fuji morando junto, né? E aí no mês 12 ela engravidou, né? E aí no mês 8 meu filho nasceu, né? Nesse decorrer aí, foi tudo muito rápido, né? E bom, a gente não se casou logo de cara. A gente só mantinha um relacionamento normal, até porque quem é dessa época lembra que era muito ruim de casar aqui no Japão, né? Muito trabalhoso, né? Então, como não fazia diferença, a gente estava amigado, a gente morava junto, tinha filho, pô. Não tem como falar que a gente não era casado, por assim dizer, né? Mas a gente estava morando junto, né? E a gente foi levando assim durante muito tempo. No final a gente foi se casar, se não me engano, em 2013. Sabe? Muito tempo depois, né? E só porque no meio da crise, então eu queria entrar como dependente do seguro de saúde dela, do Shakai Hoken, né? Só que aí o tanto de documento que eles me pediram, porque é permitido você ser dependente da pessoa, mesmo não sendo casado, desde que você comprove uma união estável e que você comprove também que não existem impedimentos para vocês se casarem, vocês só não casaram, né? Só que isso significa que tem que pegar a certidão de estado civil, né? Então todos os documentos que eu teria que providenciar dava para casar. E aí então eu pedi os documentos e a gente já resolveu casar de uma vez, né? Porque senão toda vez que eu fosse ter que entrar como dependente de novo, eu teria que apresentar tudo de novo, né? Então vamos casar logo, né? Mas assim foi o início do nosso relacionamento. De maneira geral foi assim, gente. Sem nenhum tipo daquela coisa de eu te amo e tal, né? Nem da parte dela, nem da minha. Só que a gente foi levando esse relacionamento, né? E no decorrer a gente acabou entrando num clima tipo assim, hoje em dia a gente não consegue viver um sem o outro, a gente se dá bem, os dois, né? E aí foi onde eu cheguei na minha conclusão de que amor é isso, né? É você saber de todos os problemas do outro lado, né? O outro lado saber de todos os seus problemas, tal. E mesmo assim vocês fazer a conta e falar, não, eu quero ficar com essa pessoa. Então, basicamente essa é a história do início do meu relacionamento com a minha mulher, tá ok? De maneira geral é isso. Espero que tenha sido interessante para vocês. Caso vocês tenham aí alguma dúvida, alguma pergunta, né, deixem nos comentários que eu vou respondendo para vocês, tá ok? Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber notificação de novos vídeos, né? Olhem a descrição do vídeo que tem informações importantes, como onde eu estou, etc, tal. E também deixem comentários não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões, que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos, né? E de maneira geral é isso, né? Acho que eu posso dizer que, como eu falei, né, o meu relacionamento é bem diferente. A gente começou dentro de um chat, né? Chat que tinha na UOL, que hoje em dia nem existe mais, né? De Castegues no Japão. A partir dali a gente se conheceu, né? A minha mulher, que era mais velha, ela sempre foi mais soltinha, né? Mais tipo dada, né? Não é que é dada, ela era mais ligeira, né? Então ela liberou tudo muito rápido, isso me prendeu a ela, né? A gente começou a ter junto, ela me colocou contra a parede, né? Tipo, o que nós porque senão eu vou pegar outro homem, né? E aí eu aceitei ficar com ela. Muito rapidamente a gente já juntou os trapos, né? Muito rapidamente ela engravidou, né? Inclusive meu pai era totalmente contra o nosso relacionamento. Ele falava que a minha mulher, que ela era uma safada, que ela queria me enganar, que ela queria ficar grávida logo e depois parar de trabalhar e abusar de mim, né? No final das contas, depois meu pai ficou super amigo dela e falava assim, né? Desculpa, né, meu filho ser desse jeito cabeçudo, né? Você não aceita mais devolução. Então, ficou desse jeito, né? Mas, pelo menos eu acho que nosso relacionamento é bastante saudável e divertido. De maneira geral é isso, eu quero terminar antes da meia hora.
de dar meia hora, né? Então, no mais é só. A gente veio pelos caminhos da vida. Tchau!